Olá, alunos! Olá, alunas! A gente vai dar agora continuidade ao nosso curso de filosofia e hoje o tema da aula de hoje é empirismo britânico. Eu já vou explicar o que é empirismo, mas deixe-me só adiantar que é britânico, porque os três empiristas clássicos que a gente vai ver hoje, eu vou ver um pouquinho de cada um deles, o Bacon, Francis Bacon, que era inglês, o Locke, John Locke, que também era inglês, e o David Hume, que era escocês. Então não seria correto a gente dizer que é um empirismo inglês, porque o Hume ele é escocês, ok? Então, a gente dando aqui uma olhada, né, vê claramente que a dificuldade não é saber o que é o britânico, né, porque todo mundo sabe o que é, que é britânico, né? O problema aqui é saber o que é empirismo. Então, sem mais delongas, tá? Já tendo adiantado que a gente vai ver um pouquinho desses três autores aqui, o Bacon, o Locke e o Hume, vamos, sem mais delongas, ver o que é empirismo. Durante o período moderno, então depois ali da filosofia medieval, depois ali do Renascimento, a gente tem início com Descartes a filosofia moderna, né? Então, com Descartes começa essa fase da história da filosofia que a gente chama de filosofia moderna. E a gente está vendo que essa filosofia moderna ela pode ser dividida entre os empiristas e os racionalistas. Os empiristas é o que nós estamos vendo hoje, e o racionalista clássico, né, ou talvez o maior racionalista, seja o Descartes, que já foi tema de uma aula passada. Então, aqui, recordar é viver, recordar é viver. Vamos ver aqui o que é empirismo. E a melhor maneira da gente entender o que é empirismo é, de fato, né, contrastar ele com o racionalismo. Repito, isso aqui são duas correntes na filosofia racionalista. Vamos lá. O que é ser empirista? Empirista é você afirmar que todo conhecimento vem ou começa da experiência, dos sentidos, da observação. Então, aqui, todo conhecimento vem da experiência. O que é experiência aqui? É a experiência que você tem com os seus sentidos. Por exemplo, quando você observa alguma coisa, você está tendo experiência desse objeto. Tá? Não é só experiência no sentido de eu fazer uma experiência no laboratório, mas a experiência no sentido de experimentar com os sentidos o mundo à sua volta. Então você poderia até dizer, né, só uma brincadeira aqui, né, uma analogia, quando você come um alimento, né, você está experimentando ele? Sim, porque você está tendo contato com um dos sentidos, no caso o paladar, tá bom? Você sabe que são os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. Você sabe quais são os 5 sentidos. E então o que o empirismo afirma? Que todo conhecimento ele começa ou vem da experiência. Primeiro você tem que ver as coisas. O que o racionalista, por contraste, ele afirma? Ele afirma que nem todo conhecimento vem da experiência. Então ele acredita que existe um conhecimento que é puramente racional. Vou colocar aqui, né? Puramente racional. Então vamos lá, mais uma vez, qual a diferença entre o racionalismo e o empirismo? Tá. Racionalismo, ele vai acreditar no seguinte, um filósofo racionalista, Descartes, o Leibniz, o Spinoza, todos esses são exemplos de filósofos racionalistas. O que eles vão acreditar? Eles vão acreditar o seguinte, se uma pessoa nascer sem sentidos, ou seja, nasceu cega, surda, mudo, foi trancada num porão, só pensando, o racionalista acredita que se essa pessoa for suficientemente inteligente, ela vai conseguir chegar em algumas verdades. Por exemplo, talvez ela consiga chegar nas verdades matemáticas, os teoremas matemáticos, 2 mais 2 é 4, e outros teoremas mais complexos da matemática. Então, o racionalista como um Descartes, tá? A gente tem que o Descartes, a gente vai entender que, poxa, sem os sentidos, ou seja, sem experiência, alguém que nasceu cego, surdo, mudo, sem tato, foi trancado lá no sótão, se ele for suficientemente inteligente, ele chega a alguns conhecimentos, alguns saberes, algumas verdades. Por exemplo, conhecimento matemático, alguns conhecimentos matemáticos.
Ou então, talvez até, né, dependendo do filósofo, que Deus existe, que o mundo exterior existe, e verdades até mais complexas, né, de como é que se dá a natureza da realidade, por puro raciocínio, puro pensar. O que um empirista vai afirmar? O empirista vai falar que isso está errado. Tá? Alguém que nasceu sem nenhum sentido, cego, surdo, mudo, ou seja, não observou nada, não viu nada, não sentiu nada, não teve experiência de nada, essa pessoa não vai ter nenhum conhecimento. Porque para o empirista, e aqui o empirista que a gente, os empiristas que a gente pode escrever aqui, né, são os que a gente vai ver hoje aqui, né, o Bacon, tá, o Locke, o Hume, todos eles acham que o conhecimento começa pela experiência. Ah, se não tiver nenhuma experiência, não tem um material para você pensar em cima, tá bom? Então, isso é o que o empirista vai defender, que todo conhecimento começa pela experiência. Eu repito sempre as coisas 1000 vezes, para você não precisar anotar nada. Só presta atenção no que eu estou falando aqui, que eu vou repetir várias vezes, isso vai ficar claro. Então, aqui, mais um exemplo, mais um exemplo. O empirista, ele vai achar que as suas ideias ou conceitos que você tem na sua cabeça, ideias, ou a gente pode colocar aqui conceitos que você tem na sua cabeça. Por exemplo, na sua cabeça você entende a palavra mesa. Então você tem um conceito de mesa. Se você souber inglês, você entende a palavra table. Então você tem um conceito de mesa também. Porque table é mesa em inglês. E você tem várias ideias. Você tem a ideia de triângulo, tem a ideia de Deus, você tem várias ideias na sua cabeça. Certo? Ou seja, você entende o significado dessas palavras. Deus, cadeira, mesa, homem. Essas ideias e conceitos, para os empiristas, elas vêm das sensações, ou seja, mais uma vez, elas vêm de onde? Elas vêm dos sentidos, das experiências. Todas elas vêm do sentido. Então, para o racionalista, para a gente contrastar aqui, existem algumas ideias ou conceitos que não vieram da experiência, mas que vêm dados desde que você surgiu como pessoa. Pode ser lá na sua barriga da sua mãe, né? Quando você foi criado, teve uma mente, então você tem ideias que já vieram lá com você. Como é que é o nome dessas ideias? Ideias inatas. Você já nasceu com elas. Então, para os racionalistas, existem algumas ideias, sim, que a mente humana já vem, digamos assim, programada dentro lá da memória dela desde sempre. Para os racionalistas, para a gente citar aqui o Descartes, ideias como ideias matemáticas, triângulo, número, unidade. O racionalista, como Descartes, ele acha que o conceito de unidade, de é algo que é pressuposto para você ter experiência do mundo à sua volta. Não tem como essa ideia vir da observação. Certo? Essa é a doutrina, né, de ideias inatas do Descartes. O Descartes vai acreditar, como você viu, que tem uma ideia inata muito importante, ou seja, uma ideia que não veio da experiência, que é a ideia de Deus. Então, olha só, gente, para a gente estar com isso muito claro na nossa cabeça, eu vou começar aqui falando sobre o Locke. Vamos aqui falar sobre o Locke. O Locke, ele defende que a mente é como se fosse um livro em branco. Ou seja, a mente é como se fosse um quadro em branco. Quando você vê alguma coisa, você vê um objeto vermelho, lá na sua mente, começa a ser escrito nessa sua mente algumas coisas. Depois você vê um objeto preto, aí você ganha cor preta. Você viu uma maçã, então na sua mente entra a ideia ou conceito de maçã. Então, a mente começa, como eu estava falando para o Locke, como se fosse uma tábua rasa, um quadro em branco. E esses são os seus sentidos, seus olhos, seus tatos, que vão escrevendo nesse quadro. Ou, se você quiser uma outra metáfora, o Locke também fala que a sua mente é como se fosse um quarto sem mobília, com nenhum móvel lá dentro. E a experiência vai mobiliando, vai colocando móveis dentro desse quarto. Então, para você ter uma ideia de cavalo, você precisa ter visto um cavalo, ou ter lido sobre um cavalo, alguém ter contato sobre o cavalo para você. Para você ter a ideia de sabor do abacaxi, você tem que ter provado o abacaxi. Isso é o Locke, ele é empirista. Então é isso que eu gostaria que você guardasse do Locke, tá bom? E o Locke, ele é um empirista e todas as ideias começam com a experiência. Claro que depois que você teve a experiência de algumas coisas, tá? Esse é só o ponto inicial da mente. Então está aqui sua mente, ela nasceu
mais uma vez, estou repetindo mais uma vez aqui, nasceu em branco, tá? Só que aí você viu alguns objetos. E aqui vai entrar algumas ideias na sua cabeça. A partir dessas ideias que entraram, né, melhor dizendo, na sua cabeça, você pode fazer algumas operações mentais dentro dessas ideias e criar novas ideias. Você criou novas ideias. Por exemplo, você viu 3 objetos várias vezes. Você viu 3 maçãs, aí seu professor ou sua mãe te explicou, tem 3 livros, 3 pedrinhas, 3 brinquedos. Aí chega uma hora que você vai conseguir criar na sua própria mente a ideia de 3, por exemplo, a ideia do número 3. Repito, por Locke você não vai ver Deus, né? Então como é que você vai ter a ideia de Deus? Primeiro eu vejo pessoas sábias, eu vejo pessoas boas, então eu vou criar a ideia de bondade e a ideia de sabedoria dentro da minha cabeça. Aí eu faço uma abstração, que é uma operação da minha mente, uma operação de, que seria um ser super sábio, super bondoso. Vou criar a ideia de Deus. Tá bom? Então, todas as ideias por Locke, elas de fato começam com a experiência. Então, esse é o primeiro empirista que eu queria ver com vocês. Essa é a ideia principal dele. A gente já vai voltar aqui para os outros empiristas.